Bem, bom dia, Luciana, obrigado. É um prazer estar aqui no Sintrajude, quer dizer, um sindicato que está no setor público e que, como todos os trabalhadores, estamos na vala comum da austeridade capitalista que desabou sobre todo o nosso povo. A despeito das diferenças salariais, é muito claro para todos nós que agora vivemos, mais do que nunca, um drama coletivo que diz respeito ao conjunto da classe trabalhadora, aos trabalhadores. E o que me foi solicitado aqui é para fazer um debate sobre o liberalismo como o caminho, chamemos assim, brasileiro do subdesenvolvimento da dependência. E eu já queria começar com algo que é decisivo. Nas últimas 2 décadas, nós sofremos uma regressão política e intelectual gravíssima, que foi precisamente esquecer o fato de que, antes de qualquer definição, o Brasil é um país dependente e subdesenvolvido. E nós sempre convivemos com 2 tentativas de ocultar isso. De um lado, a direita, sempre afirmando que o Brasil era um país em vias de desenvolvimento. Os mais colonizados e abobados chamavam isso de global player, que é uma expressão das mais horrorosas, mas corrente no jornalismo, e que eu vi sendo repetido na boca de sindicalista também durante esses anos. E a ideia de que o Brasil é um país do futuro, que chamamos assim um otimismo ingênuo, parte de uma consciência ingênua, que é muito estendida entre nós. E, de outro lado, um liberalismo de esquerda que fazia apologia do nosso desenvolvimento capitalista. O Brasil é a 5ª economia do mundo, medida em PIB. Os brasileiros estão imbuídos de um otimismo extraordinário. Somos respeitados no mundo, que é tudo formas vulgares de ocultar um dado essencial da nossa conjuntura e da nossa estrutura. O Brasil, a despeito de fases de recessão ou crescimento, de crise ou de certo progresso burguês, é essencialmente um país dependente, subdesenvolvido e periférico. E se nós não temos consciência disso, nós não temos consciência de um dado vital da nossa existência, que determina a economia, o Estado, a política e a cultura. Então, eu diria que uma tarefa política de valor revolucionário é nós entendermos o que é o Brasil como um país latino-americano. E é essencialmente um país dependente e periférico. E esse dado tão eloquente consegue ser ocultado pelas 2 faces do liberalismo. Um liberalismo de direita e um liberalismo de esquerda. E o que eu estou propondo aqui é uma interpretação marxista e, portanto, uma interpretação crítica da realidade brasileira, que condena as 2 versões do liberalismo para a lata do lixo, de onde vieram e de onde devem voltar. E então começa afirmando que o liberalismo é a ideologia da classe dominante por excelência. Não tem como não ser assim. E será assim até o momento em que a Revolução Brasileira derrotar a classe dominante. Então, o liberalismo
como disse Marx, não será mais do que uma reminiscência histórica, uma cicatriz da história na tradição do pensamento e da reflexão. Mas nós temos que nos defrontar com esse fato essencial. O liberalismo é a ideologia dominante e, portanto, não me espanta no mais mínimo que estejamos agora submetidos a uma versão que eu denomino, nos textos prévios enviados para vocês, um ultraliberalismo, encabeçado pelo governo proto-fascista de Bolsonaro e executado no terreno da economia pelo ultraliberal Paulo Guedes. Tampouco me espanta, no mais mínimo, que Paulo Guedes tenha feito seu doutorado na Universidade de Chicago. No mais mínimo, isso é a tradição brasileira. Não tem nada novo nessa história. O que não significa que não tenha elementos muito graves, elementos, a forma com que aparece é nova. O liberalismo, portanto, é essa ideologia da classe dominante aqui desde sempre. E como é que ela se apresenta? A ideologia liberal, aqui, no sentido amplo, ela se apresenta como uma luta eterna entre o moderno e o atrasado, e entre o democrático e o autoritário. A expressão, obrigado, Luciano, a expressão concreta, já no terreno não mais da ideologia, mas já da luta política, parece que, na versão liberal geral, eles apresentam as coisas como se nós estivéssemos diante de duas opções. Ou avançamos para ser um país moderno, para liquidar o atraso, ou avançamos para a democracia, para acabar o autoritarismo. E nessas oposições binárias, nós consumimos a vida dentro do intestino liberal. O recurso ao intestino liberal não é sem propósito, porque, efetivamente, quando o militante, o sindicalista, o socialista, o revolucionário, o comunista, pensa nessas oposições, ele está na jaula liberal. Se ele fica pensando que a nossa tarefa no mundo é lutar pelo moderno e pelo democrático contra o atrasado e o autoritário, nós não vamos sair do atoleiro em que nos encontramos. Mas quando eu coloco essa observação inicial é para mostrar que essas oposições binárias vocês vão encontrar com muita frequência na boca de um sindicalista camarada, de um vereador ou deputado que vocês eventualmente votam, de um intelectual que vocês eventualmente seguem ou admiram. O tempo inteiro são essas oposições. E essas oposições é precisamente o que divide o liberalismo numa concepção liberal de direita e numa concepção liberal de esquerda. Ambas convivem magnificamente bem, porque uma característica do liberalismo é que ele admite a polêmica, e mais do que admite, ele exige que existam opções, e que o discurso liberal por excelência assuma a forma de apelo ao pluralismo, e inclusive algo muito importante, de apelo à tolerância. A tolerância que a gente fica discutindo, ouvindo, inclusive em setores progressistas, de movimentos populares, é um argumento de natureza liberal. Não é um argumento, quando as pessoas dizem, olha, eu quero tolerância, supondo que podem estar superando o marco liberal, o que estão precisamente fazendo é afirmando a ideologia liberal. Uma ideologia liberal tem que prezar pela tolerância, preza pelo argumento do oposto, preza precisamente para isso que se fala o diálogo. O diálogo em si mesmo é um recurso de natureza liberal. Não é um recurso, que eu vou chamar aqui, contra essas duas versões, o recurso da crítica. O recurso da crítica supera esse horizonte do liberalismo de direita e de esquerda. Por essa razão, tanto liberais de esquerda quanto de direita são precavidos contra o império da crítica. Olha, a crítica é destrutiva. Olha, é muito fácil criticar, quero ver fazer. Todos esses argumentos do senso comum são para desqualificar a crítica.
e para trazer a crítica para a jaula desse liberalismo que encontra uma versão de direita e uma versão de esquerda, ambas funcional ao domínio do capitalismo e ambas funcional ao domínio da classe dominante brasileira. Isso no terreno da economia, da política, do Estado, da cultura, muito claramente estabelecido. Então, uma sociedade plural, ela é precisamente uma sociedade essencialmente liberal, porque o liberalismo pode assumir uma feição progressista, quando as condições históricas permitem, ou assume uma feição ditatorial quando as condições exigem. Mas ambas no marco do liberalismo. Nesse marco do liberalismo, os trabalhadores não têm vez. Contra esse império do liberalismo, na sua versão de direita ou de esquerda, se impõe a necessidade da crítica. E observem como a sociedade brasileira, no seu conjunto, ela é muito refratária à crítica. Podem observar, vocês veem na vida cotidiana, um diretor do sindicato que é crítico, ele, é muito comum a gente ouvir, eu escutava no meu sindicato de professores, olha, me desculpe, mas eu vou ser sincero, me desculpe, mas eu preciso fazer uma crítica. Olha, como se a premissa é somos cínicos, porque se eu me desculpo para fazer a crítica, é porque essencialmente somos cínicos, o cínico não no sentido da escola filosófica lá de Diógenes, mas o cínico moderno, esse cinismo que domina o cenário político. Vejam que o cotidiano está cheio de expressões dessa natureza, todas elas dedicadas a castrar a crítica, a enjaular a crítica, a limitar a crítica e simular o debate. Tolerância, pluralismo, democracia, são bordões abstratos, todos eles são testados para mim no altar da crítica. Quando eu estabeleço a crítica, aí é que a gente vai ver quem de fato é tolerante, quem de fato é democrático, quem de fato é moderno. E ali todos reprovam. Quando se estabelece o império da crítica, a crítica que tem que ser feita sem pedir licença, porque ninguém constrói alternativa alguma sem o império da crítica. Qual é a primeira condição para construirmos alternativas, que é, ao fim e ao cabo, que todo mundo está buscando, né? Como saímos disso? A primeira exigência é que a crítica se estabeleça. A crítica do quê? A crítica do real, disso que está aqui, do que estamos vendo. Então, aquele que quer verdadeiramente começar a construir alternativas, tem que prezar pelo império da crítica. A crítica a tudo e a todos. A crítica impiedosa. A crítica que não é feita calculando para buscar um aliado aqui, acolá, etc. A crítica tem que se estabelecer de maneira plena. Depois dela estar convivendo entre nós, aí a gente começa a discutir numa outra condição e buscar alianças, construção de projetos numa outra condição. E eu diria que, então, a característica fundamental do tempo conjuntural que nós estamos vivendo é a ausência da crítica. E a ausência da crítica, eu diria, na esquerda. Por isso que a direita tem uma vantagem na sociedade brasileira, uma vantagem gigantesca. Por isso que a direita elegeu Bolsonaro, porque Bolsonaro foi aquele que exerceu a crítica ao sistema, de tal maneira que apresento já o quadro na última eleição presidencial. Na última eleição presidencial, Fernando Haddad, no segundo turno, aparecia como aquele que queria preservar as conquistas sociais do sistema, e Bolsonaro aparecia como aquele que dizia, é impossível fazê-lo, eu sou crítico do sistema. Crítico do deputado, crítico do Senado, crítico do Supremo, crítico de tudo isso que está aí, dizia ele. Era o crítico, a crítica ficou com a arma da direita. Por que a direita pôde fazer, ter o monopólio da crítica? Porque a esquerda abandonou a crítica. A esquerda abandonou a crítica. Vou dar mais um exemplo cotidiano. Estou num sindicato que eu comecei a ver nos sindicatos. Porque eu fiquei uns 10 anos na geladeira dos sindicatos. Os sindicatos, sobretudo os cotistas, não me convidavam mais. Isso depois de que o Lula chegou no governo, eu não era mais convidado.
Por quê? Porque eu fazia a crítica do Plano Real. E o petismo herdou o Plano Real, e dizia: o Plano Real nos está levando para um buraco gigantesco, está aprofundando a dependência e o subdesenvolvimento. Mas se o sujeito está, como diz o Lula, viajando de avião e comendo frango ou 1 quilo de picanha, ele acha que a vida está indo bom, e eu estou dizendo, vai ser um desastre. E não me importa se os fatos hoje me dizem: Nildo, mas tu está errado hoje, mas olhe depois da manhã. Porque a função de um sindicato, de um dirigente, de um intelectual, de um político é alertar, não para festejar, hoje é uma maravilha. Escuta, qual é o rumo que nós estamos tendo? Por isso que a crítica era mal vista. E quando eu voltei para o sindicato, estava discutindo com o Dalmo lá, 10 anos depois, quando veio a debacle, quando veio a destituição da presidente Dilma, os sindicatos voltaram a me chamar. Aí o radicalzinho já era bom, porque os moderados não sabiam explicar o mundo. E aí eu quero mostrar como na linguagem se expressava a ausência da crítica. Se expressava da seguinte forma: eu fazendo análise do Plano Real, mostrando como petistas e tucanos, aquilo que eu chamo do sistema petucano, eram expressão do mesmo sistema liberal, um liberalismo de direita e um liberalismo de esquerda. E quando eu fazia essa crítica, mostrando com todos os dados, como em alguma medida eu vou fazer aqui, mostrando como a ampliação da fronteira agrícola e, portanto, o reforço do latifúndio ocorria em todos os governos, mostrando como o superendividamento do Estado ia chegar a um limite de colapso, com Lula, Dilma, FHC, Temer e agora com Bolsonaro, que são todos iguais, porque nas questões centrais eram governos absolutamente iguais, nas questões centrais, não nas questões sociais, né? Isso é questiúncola. Eu vou explicar por quê. As pessoas, eu terminava a exposição, e, em geral, tinha aquela cortesia do elogio, professor, muito boa. Eu entendo, os sindicalistas da CUT diziam, eu entendo as suas provocações. E eu, quando comecei a ouvir isso, que eu fazia provocação, já no primeiro dia, Dalmo, eu já disse para o Dalmo, quando sou convidado para um evento, eu vou dizer tudo que eu penso, porque é a última vez que vão me convidar. Então, eu já venho pronto para ser a última vez que vão me convidar. Não estou pensando no próximo convite e vou dizer tudo que eu penso. Então, quando eu vi aquele negócio que eu estava fazendo provocação, gostei das provocações, lembram isso? As provocações, gostei das provocações, professor. E provocação, para mim, era uma coisa que a direita fazia, lá nos anos 60, durante 70, durante a ditadura, entrava alguém de direita e fazia uma provocação para identificar quem era socialista, eram provocações. E eu vi que a provocação, que gente, sindicalistas combativos, gente como nós, dizia: mas gostei das suas provocações, professor. Era porque era uma provocação, porque a crítica já não convivia entre nós. A crítica já não estava entre nós, ela já não comandava o nosso intelecto. Então, qualquer um que viesse de fora dizendo: olha, tem uma igualdade entre petistas e tucanos, e o sistema petucano, naquilo que é essencial, o sujeito dizia: professor, gostei da sua provocação. Eu dizia: eu não fiz provocação nenhuma, meu filho. Eu fiz uma análise crítica. Mas veja como a crítica sumiu entre nós, que uma constatação elementar de como está funcionando a economia, o Estado, a política e a cultura é tomada como provocação. Se é tomada como provocação, que as pessoas estão um pouco estarrecidas com a hipótese e não deveriam. Percebe? Esse é o fato. E isso significa esse tremendo domínio da ideologia liberal entre nós. E por isso que eu divido um liberalismo de direita e um liberalismo de esquerda. Vou dar um exemplo. Isso não é novo. Se vocês pegarem o fim da escravidão no Brasil, esse longo período, né, vão encontrar também um liberalismo de direita e um liberalismo de esquerda. Mesma coisa. Eu fico pensando, por exemplo, no período prévio, é uma longa trajetória, né, começar a discutir desde a lei Eusébio de Queiroz, que elimina o tráfico de escravos no Brasil, até o decreto da abolição em 88, é um longo período. Ali se defrontavam também duas tendências, ambas liberais. Uma, o liberalismo de direita, que supunha que, se a escravidão acabasse, o país desabava, que o sol não ia nascer no outro dia.
e que se a escravidão acabasse, a economia despencava, a situação fiscal do Estado empobrecia e seria um desastre. E essa é a posição da direita. Mas havia uma posição do liberalismo de esquerda que dizia, não, nós vamos acabar com a escravidão e podemos acabar, inclusive, com luta política. Vou dar um exemplo extraordinário lá do Rio de Janeiro, que eu fui pesquisar o ano passado, encontrei aí uma pérola para mostrar isso. Uma posição de liberalismo de esquerda dizia, vamos para a república, portanto, superar o império, e vamos acabar com a escravidão e instituir o trabalho assalariado, que não tem nada de revolucionário. Nada, o trabalho assalariado na Europa já, desde 1834, quando acaba a lei dos pobres na Europa. Acabou a lei dos pobres, quer dizer, todo mundo tem direito à vida, trabalhava ou não, o trabalhador inglês recebia, numa paróquia, uma espécie de Bolsa Família, recebe lá, que era todo mundo tem direito à vida. Em 1934, acabou a lei dos pobres, e quando acabou a lei dos pobres, a metáfora bíblica, agora vai ganhar o pão com o suor do seu rosto, significa a expulsão do paraíso. Quer dizer, agora o trabalhador vai ter que ganhar, não vai poder escolher. Se o salário é baixo, ele não tem mais a ração, a cesta básica que ele recebia na paróquia. Então, ele tem que se submeter ao trabalho assalariado. Isso é 1834. Lá na Inglaterra, 1834. Aqui no Brasil, só com o fim da escravidão, que a força de trabalho virou uma mercadoria sujeita a oferta e demanda, a determinação do preço. Claro, aqui jogou para baixo, porque quando se aprovou a lei Eusébio de Queiroz, em 4 de setembro de 1850, 14 dias depois, no dia 18 de setembro de 1850, a classe dominante brasileira fez a lei de terras, que concentrou as terras, impedindo o liberto, o negro liberto, o africano liberto de ter acesso à terra, de tal maneira que se ele não tem acesso à terra, e olha, o fim é 88, 40 anos antes, a classe dominante disse, as terras são nossas. Então, não vamos dar essas terras para os negros, para os africanos, para os escravos liberados, os escravos libertos, de cartas de alforria. Então, o que acontece? Ele sai da fazenda, da plantação de cana, e não tem terra, ele tem que voltar e trabalhar por um prato de comida para a sobrevivência. Ponto. Percebe? Então, tinha um liberalismo de direita clássico, esse que pensava que o mundo acabaria, e tinha um liberalismo de esquerda. Eu passava lá no Rio de Janeiro e encontrava a rua Nilo Peçanha. E eu dizia, quem é esse Nilo Peçanha? Aí eu fui investigar. E Nilo Peçanha foi governador do Rio, foi presidente da República, por um período de 1 ano e pouco. E o que ele fez? Era um republicano, no meio de uma crise gigantesca. Eu considero que ele é um dos primeiros brasileiros a aplicar uma saída keynesiana para a crise, antes mesmo da existência de Keynes, na Inglaterra. Fez, o rapaz era esperto. Então, o que ele fez? Ele, no lombo de cavalo, naquela região de Campos, Goitacazes, toda aquela região do Rio de Janeiro, que era uma região de plantação de cana, de fazendeiros, etc., ele, em lombo de cavalo, saía libertando escravos, e liberou quase 8.000 escravos na base do facão, tocando fogo nos canaviais, e era um liberal de esquerda, lutando contra a escravidão. Não a escravidão lenta, gradual e segura, mas interromper pela ação da luta dos escravos e encabeçada por um liberal branco, em lombo de cavalo, tocando fogo nos canaviais, e era o que? Expressão de um liberalismo de esquerda. Mas, ao fim e ao cabo, liberalismo. No final do século 1880, 1881, 88, nós não tínhamos no Brasil um movimento revolucionário, um movimento socialista. A Europa, já, 1888, Marx já estava morto, e Engels também, e Rosa Luxemburgo já estava começando a se manifestar na Alemanha. Percebe? Então, lá na Europa tinha um movimento socialista tremendo, nós aqui, nada. Isso só vai começar a se manifestar na década de 10, de 15, de 20, com os sindicalistas europeus, com a força de trabalho italiana, que criaram coisas boas, mas criaram coisas como o Palmeiras também.
É um negócio, vai assim, é um negócio, não é? Então, vejam que, mas nós na casa do liberalismo, e só tardiamente vai entrar no Brasil a crítica do liberalismo. A crítica do liberalismo é o socialismo e é a revolução. O resto está dentro do liberalismo. Esse é o postulado inicial que eu queria manifestar aqui. É claro que essa interpretação ela é minoritária. Ela é minoritária e amplamente minoritária.